Boa noite, eu sou o Vinícius Flávio, oftalmologista pela Santa Casa de BH e atualmente fellow em córnea, lente de contato, cirurgia refrativa e ceratocone também pela Santa Casa de BH. Hoje a gente vai falar sobre o assunto anatomia funcional da córnea. A córnea a gente sabe que é uma estrutura transparente, avascular, que detém cerca de 80% do poder refracional do olho. Ela possui uma relação íntima com o filme lacrimal, possui uma matriz de colágeno perfeitamente organizada, o que contribui para a sua transparência, e ricamente inervada, que contribui também para esses mecanismos de proliferação e regeneração celular. Além disso, ela é aderida ao estroma conjuntivo subjacente. Acerca da anatomia macroscópica, a gente tem algumas medidas importantes de serem citadas, em que o diâmetro anterior horizontal da córnea varia de 11 a 12 milímetros e o vertical de 9 a 11 milímetros. Como existe uma diferença entre esses diâmetros, a gente pode observar que a vista anterior da córnea é mais ovalada, enquanto o diâmetro posterior possui essas medidas mais parecidas, horizontal e vertical, de aproximadamente 11,7 milímetros, tendo uma vista posterior dessa região mais circular. Mas algumas medidas de interesse são a questão dos raios de curvatura, sendo o anterior 7,8 milímetros e o posterior 6,8 milímetros, sendo o posterior, então, a região mais curva. Importante ressaltar ainda que a região central da córnea é mais curva que a periférica, o que confere a mesma esse aspecto prolado. A espessura central da córnea é menor que a espessura periférica, sendo, respectivamente, a central 520 e a periférica de 700 micras. Seus índices de refração, a face anterior 1,376 e a face posterior de 1,336, e sendo esse índice ceratométrico de 1,337. Essa interação da luz com o filme lacrimal e com essa face anterior da córnea gera um poder de positivo de 49 dioptrias, e essa interação entre a face posterior e o humor aquoso gera um poder negativo de 6 dioptrias, o que a somatória desse vai gerar mais ou menos umas 43 dioptrias. Importante ressaltar também a anatomia topográfica da córnea, em que a gente vai ter as divisões em zona apical, zona de transição e a zona limbar. A zona apical é uma zona de curvatura regular e constante, que normalmente está localizada no centro da córnea, podendo ser descentrada levemente para algum dos quadrantes. A gente vai ter ainda a zona limbar, que é a zona mais da periferia da córnea, e a zona de transição, que está entre essas duas. Outros pontos importantes a serem ressaltados é a questão do centro geométrico da zona apical, que é a região de interseção entre o maior e menor diâmetro dessa zona apical, o centro geométrico da córnea, que seria a interseção entre o maior e menor diâmetro da córnea, e não somente da zona apical, e o centro visual da córnea, que já seria a interseção do eixo visual com a superfície anterior da córnea, como está bem exemplificado nessa figura acima à direita. Falando agora da anatomia microscópica, acerca do filme lacrimal, proporciona um ambiente úmido para essas células epiteliais. Tem como funções a lubrificação, remoção de partículas e células mortas, função bactericida, bem como nutrição e oxigenação. Importante ressaltar que o filme lacrimal é a região que mais fornece oxigênio para a córnea. O pH desse filme lacrimal é de 7,4, com índice de refração de 1,357, volume de 7,5 microlitros e uma espessura de 3,4 micrômetros. Ainda acerca do filme lacrimal, ele pode ser dividido em 3 camadas. Iniciaremos falando da camada mais superficial, que também é a menor, que é a camada lipídica, que é produzida pelas glândulas de Meibômios, Zeiss e Moll. Abaixo dessa camada, que é a camada aquosa, a gente vai ver que essa camada ela é fabricada pelas glândulas lacrimais principais e acessórias, e favorece esse transporte de nutrientes e substâncias entre de substâncias entre o filme lacrimal e a córnea, bem como é ela que é secretada com a secreção reflexa, que tem a aferência pelo nervo trigêmeo e a eferência pelo nervo facial. A camada de mucina é a camada mais interna, medindo aproximadamente 0,2 micrômetros, e é formada pelas células califormes, criptas de Henle e glândulas de Mans. Essa camada ela é importante para a lubrificação, justamente porque confere hidrofilia a essa superfície ocular. E no exemplo aqui do lado, nessa figura ao lado, a gente pode exemplificar todas as camadas de externa para interna. Acerca do epitélio corneano,
Ele compõe aproximadamente cerca de 10% da espessura da córnea, aproximadamente 50 micras, e é dividido em camada de células basais, camada de células intermediárias e camada de células superficiais, tendo mais ou menos umas 5 a 6 camadas. A camada superficial é composta por 2 a 3 fileiras de células pavimentosas, e elas possuem zônulas de oclusão que funcionam como essa barreira epitelial aos antígenos e algumas substâncias hidrossolúveis. As microvilosidades são importantes para favorecer essa troca gasosa entre o O2 e o CO2, e o glicocálice uma proteína com polissacarídeos que facilita a produção também de muco. A renovação dessa camada superficial varia ali de 7 a 10 dias, e essa camada ainda pode ser dividida em camada de células escuras ou grandes, que são as células mais antigas, que já estão em processo de esfoliação e têm menos microvilosidades, e as células claras ou pequenas, são células mais jovens e ricas em microvilosidades. Abaixo dela, a gente possui a camada de células aladas, que são 2 a 3 fileiras de células poligonais, que possuem expansões laterais que originaram seu nome e possuem como mecanismo de junção intercelular os desmossomos. A camada de células basais é uma monocamada de células colunares que possui desmossomos como junção intercelular e se ligam ainda à membrana basal através de M-desmossomos. É a única camada dessas citadas que é capaz de realizar mitoses e é uma camada que é reposta pelas células totipotentes do limbo. O desenho esquemático à direita mostra para a gente esse processo de proliferação e movimento através da superfície. Então, mostra das células limbares se diferenciando em células basais, posteriormente em aladas e posteriormente em células superficiais. Acerca da membrana basal do epitélio, que vai ser sintetizada pelas células basais, ela é rica em colágeno do tipo 4 e vai auxiliar na migração e adesão ao epitélio. Ela é uma membrana semipermeável que vai facilitar o transporte de substâncias entre os ceratócitos e o epitélio e é rica em laminina, heparina, fibronectina e fibrina, sendo a fibronectina importante ressaltar, pois é a primeira que se deposita nesse primeiro processo de restauração e recuperação de feridas após de feridas, né, de cicatrização. Pode ser dividida ainda na microscopia eletrônica em uma porção anterior, que é clara, que é a lâmina lúcida, e uma porção posterior, mais escura, que é a lâmina densa. E aí a membrana basal também está ressaltada nesse desenho esquemático ao lado. A lâmina limitante anterior, ou a membrana de Baumann, é uma membrana acelular que mede cerca de 8 a 12 micrômetros. Possui colágenos, principalmente tipo 1, mas também 3, 5, 6 e 7, que são organizados ao acaso, e é uma membrana que não se regenera. E essas fibras colágenas são sintetizadas e secretadas a partir dos ceratócitos do estroma corneano. Aí essa camada pode ser evidenciada no número 2, nesse corte histológico ao lado. Sobre esse processo de regeneração e diferenciação desse tecido e reposição celular, é importante a gente citar também o epitélio do limbo corneano, que ele vai ser mais espesso e heterogêneo, tendo de cerca de 10 a 12 camadas, vão ter estrias radiais chamadas de paliçadas de Vogt e vão possuir maior densidade de células basais em diferentes estágios de diferenciação, sendo as células diferenciadas cerca de 30% do total. Sabendo disso, podemos perceber que a deficiência límbica, então, gera problemas nesse processo de regeneração epitelial. A figura ao lado também demonstra, semelhantemente, esse processo de diferenciação celular. Acerca do estroma, o estroma é a camada mais espessa, cerca de 90% da espessura central da córnea. O colágeno compõe cerca de 70% do peso seco dessa camada da córnea e possui colágeno do tipo 1, 3, 5 e 6. É formado por 300 a 500 lamelas organizadas de forma paralela, regular e de espaçamento constante, o que favorece sua transparência, sendo as lamelas anteriores mais entrelaçadas, curtas e estreitas, e as mais posteriores são menos entrelaçadas, largas e longas. Ainda cabe ressaltar a função dos proteoglicanos e glicosaminoglicanos, que vão reter água para manter esse espaçamento constante entre essas lamelas. Citei como principais o lumican como proteoglicano e o queratosulfato como glicosaminoglicano. E na figura ao lado a gente pode perceber a espessura do estroma, desse corte histológico. Importante ressaltar também a função da principal célula do estroma, que é o ceratócito, que compõe cerca de 2 a 3% do volume.
O ceratócito ele tem uma forma fusiforme, como pode ser ressaltada na figura A, e é mais concentrado no terço anterior do estroma. Ele é responsável pela produção de colágeno, proteoglicanos e glicosaminoglicanos, além de possuir gap junctions, que facilita essa troca de moléculas. Além disso, no seu citoesqueleto intracelular, essas fibras se assemelham com a actina, o que dão a esse tecido a propriedade de contração. Já ressaltei a figura A, que é um aspecto fusiforme do ceratócito, e a figura B mostra essa relação do ceratócito com as fibras colágenas. Indo agora para a membrana de DCM, que é a membrana basal do endotélio, tem aproximadamente 3 micrômetros, é rica em colágeno tipo 4 e é dividida entre uma porção anterior, que é pré-natal, que é secretada pelo endotélio por volta dos 4 meses de gestação, e uma porção posterior, pós-natal, que continua a ser secretada ao longo da vida. Justamente por essa porção posterior ter sua secreção continuada ao longo da vida, a gente possui um aumento da espessura ao passar dos anos, podendo chegar a cerca de 8 a 19 micrômetros. É uma lâmina flexível e elástica e tem capacidade regenerativa. Outra camada importante é o endotélio, que é uma monocamada de aproximadamente 400 mil células hexagonais. Possui núcleos grandes e ricos em mitocôndrias, que facilitam esse metabolismo aeróbio. Possui distribuição em mosaico e tem uma espessura de 4 a 6 micrômetros, com um comprimento de cerca de 20 micrômetros. Acerca da densidade de células, ao nascer, a gente tem aproximadamente 3.500 a 4.000 células por milímetro quadrado, e ao passar dos anos, a gente tem uma taxa de perda endotelial de aproximadamente 0,8%. Então, no adulto, a gente já tem menos densidade dessas células, de 1.400 a 2.500 células por milímetro quadrado. Importante ressaltar que abaixo de 400 a 700 células por milímetro quadrado tem um risco maior de edema, descompensação endotelial. Que abaixo a gente vê uma microscopia especular do endotélio corneano normal, mantendo seu padrão hexagonal. Acerca do endotélio ainda, o endotélio possui zônulas de oclusão, que funcionam como uma barreira aquosa devido a esse íntimo contato com o mucoso, além de possuir gap junctions, que facilitam essa troca de substâncias entre as células. As mitoses são raras no endotélio, então esse reparo após a lesão geralmente ocorre a partir da migração, rearranjo e aumento do diâmetro das fibras. Com o próprio envelhecimento, a gente também tem uma redução da densidade que pode favorecer polimorfismo e polimegatismo, que estão exemplificados na figura à direita, uma microscopia especular com polimegatismo, redução da densidade e polimorfismo. Importante ressaltar também o mecanismo da bomba endotelial, que é um sistema de sódio e potássio ATPase, que está localizado na membrana basolateral da célula endotelial, que a partir de externalizar o sódio para o mucoso e internalizar o potássio, acaba culminando na retirada da água do estroma, mantendo esse estado de deturgescência relativa da córnea, de cerca de 78% de hidratação. A anidrase carbônica também faz parte dessa bomba endotelial, gerando ácido carbônico através da junção entre CO2 e água, também culminando nessa deturgescência. O cálcio é um íon também importante nesse mecanismo do funcionamento da bomba endotelial, que pode ser exemplificado nessas soluções de irrigação que não tem cálcio, que tem baixo cálcio, que durante a cirurgia a gente percebe que existe um maior edema consequente a essa baixa de cálcio no endotélio. É importante a gente falar sobre a oxigenação e nutrição desse tecido. Então, a principal via de oxigenação da córnea é pela via transepitelial, pelo filme lacrimal, seguida pelos vasos limbares e, em terceiro lugar, pelo humor aquoso. E o fornecimento de glicose primordial é através do humor aquoso, cerca de 90%, sendo 10% divididos entre filme lacrimal e os vasos limbares. Importante ressaltar que o principal metabolismo em condições aeróbias é pelo ciclo de Krebs, e quando estamos com o olho fechado ou lentes de contato, a gente também pode ocorrer um metabolismo anaeróbio, em que o piruvato é derivado em lactato, aumentando a osmolaridade da córnea, o que gera um fluxo de água para dentro da córnea e gera uma hidratação. Acerca da inervação corneana, a gente sabe que a córnea é inervada pelos nervos ciliares longos, que advêm lá do nervo trigêmeo. Os ciliares longos vão penetrar o limbo nasal e temporal e vão perder a mielina.
Eles vão formar o plexo subepitelial, que vai se estender desde o estroma médio até o epitélio. Aí, a maior concentração de fibras é no centro, só que o maior diâmetro é na periferia. Isso explica por que a gente consegue ver mais esses nervos mais espessados na periferia da córnea. Além disso, é composta a inervação de nociceptores, mecanoceptores e receptores ao frio. Aqui eu trouxe uma imagem de uma biomicroscopia confocal, só exemplificando em cada corte a camada retratada. Tem a camada de células superficiais, que é a letra A B, camada de células aladas, e a C, camada de células basais. A letra D, a gente evidencia o plexo subepitelial. Na letra E, podemos observar o estroma mais anterior com maior densidade dos ceratócitos. O estroma médio, a gente já percebe ainda a presença de nervos mais espessos. Na letra G, é um estroma mais profundo, que a gente percebe a menor densidade desses ceratócitos. Na letra H, seria a membrana de DCM com seu aspecto mais amorfo. E na letra I, podemos perceber essas células hexagonais em padrão de mosaico, representando o endotélio. Aqui as referências foram utilizadas para a confecção da aula. E obrigado. Perfeito, Vinícius. Muito boa a sua apresentação, bastante objetiva. E nessa fase tem que ser assim, pessoal. Quanto mais objetivo a apresentação de vocês, melhor, até que para que a gente tenha tempo para as perguntas e discussões. Ok? Então vamos lá. Reinaldo, eu gostaria de fazer os comentários iniciais aí sobre a apresentação do Dr. Vinícius, por favor. Bom, Vinícius, estão me ouvindo aí? Sim. Perfeitamente. Tá. Realmente, você foi bem objetivo e muito didático. Agora, eu não observei direito as suas referências ali. Agora, alguns desses conceitos que você apresentou já estão ultrapassados. Por exemplo, hoje já se considera que a córnea não tem 5 camadas, ela tem 6 camadas. Entre o estoma e a DCM, nós temos a camada de Dua, que hoje está ganhando muita importância em função dos DALCs, dos transplantes lamelares, porque ela é muito resistente, apesar de uma espessura de apenas 15 micra. Então, ela hoje se tornou uma importante exatamente em função da tendência de cada vez mais se fazer transplantes lamelares e não penetrantes. Uma outra consideração também que eu acho que é importante é o seguinte: você lembrou muito bem a importância da anidrase carbônica quando você atua na bomba endotelial para fazer a deturgescência da córnea. Então é importante esse conceito, por quê? Porque se você tiver um FUX, se você tiver uma doença endotelial, se você tiver alguma suspeita de uma microscopia com baixa celularidade, pleomorfismo, polimegatismo, você deve evitar hipotensores oculares abaixo de inibidores da anidrase carbônica, né, como a cetazolamida. Então, você não pode usar esses mesmos, principalmente em caso de glaucoma. A gente deve dar preferência para outras formulações que não os inibidores da anidrase carbônica. Bom, você falou muito bem sobre o restante. Agora, outra coisa também é o seguinte, no DILS, que foi o último simpósio, o DILS 2, sobre o simpósio de olho seco que teve, eles reclassificaram o filme lacrimal. Hoje ele não é considerado apenas 3 camadas, você não tem essa camada apenas lipídica, aquosa e mucina. Depois vocês vão ver que ela já não se considera que sejam apenas essas 3 camadas, porque não existe uma separação muito clara entre o componente aquoso e o componente de mucina, né? Produzido por essas células caliciformes. Apenas uma novidade que surgiu aí nesse simpósio. Mas outra coisa também que é importante é o seguinte, você não citou, mas o trigêmeo, quer dizer, o quinto par craniano,
o seu ramo oftálmico, ele vai dar origem a ciliares longos e curtos que vão terminar nos nervos, que vão, através da esclera, passar para a córnea, e eles vão emergir na córnea em 3 e 9 horas, quer dizer, eles entram laterais e mediais na córnea. Por isso é que, inicialmente, a gente já sabe de longa data que a destruição desses nervos leva a uma hipoestesia, que pode ser uma causa de olho seco, pelo estímulo lacrimal reflexo. Então, os primeiros microcerátomes do LASIK, eles faziam um hinge, que é aquela dobradiça, ou pedículo, nasal, exatamente para poupar os vasos, os nervos que entram na córnea medialmente. Depois se viu que esses flaps costumavam dar muitas estrias, então optaram então para fazer microcerátomes que fazem um pedículo superior, embora esse faça a secção dos nervos, tanto os nasais quanto os temporais. Então, isso aumenta realmente o risco de olho seco, principalmente no LASIK, onde a destruição dessas células é maior. E, para finalizar, uma outra coisa que é importante é isso que você falou. O terço anterior da córnea, as lamelas de colágeno, elas são mais compactas, são lamelas que oferecem maior resistência biomecânica para a córnea. E é exatamente essa camada mais do terço anterior que frequentemente é fotoablada na cirurgia refrativa, ou seja, você retira da córnea a sua camada que tem maior resistência. Então, isso é um fator de risco para a ectasia. Por esse motivo é que a ZAIS desenvolveu um laser para você tirar um menisco profundo no estroma para evitar exatamente destruir essa camada de maior resistência. É uma ideia muito boa, muito interessante, não lesa os nervos da córnea, causa menos olho seco, porém, a precisão refrativa dessa técnica ainda não se iguala ao Excimer Laser. Então, é uma técnica que ainda está em evolução, agora já estão pensando em fazer também para hipermetropia, antes só tinha para miopia e astigmatismo. Mas é uma tecnologia em desenvolvimento e que já pensando exatamente na anatomia funcional da córnea, tentando poupar esse colágeno do terço anterior da córnea, né? Bom, acho que era isso. Não tinha muita coisa que acrescentar, não. Parabéns, um abraço. Obrigado, Perfeito, Edson. Reinaldo. Vamos, antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de ouvir os comentários aí do Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor. Eu peço mil desculpas, mas fui buscar menino na escola hoje com essa chuva. Eu cheguei agora há pouco, eu cheguei bem atrasado na aula, então não me sinto confortável aqui. Peço desculpas de novo pelo atraso. Perfeito. Doutor Cláudio Cury está online, doutor Lucas está online? Eu acho que não, né? Pessoal, para que a gente tenha o maior aproveitamento possível dessas apresentações, eu gostaria que todos participassem e eu gostaria que todos fizessem uma pergunta e comentários aí a respeito da apresentação do tema, da apresentação do Vinícius. Então, nós vamos começar aqui com o doutor Rafael Salinas, que vai fazer os seus comentários e a sua pergunta aí para o doutor Vinícius, por favor. Perfeito. Primeiro, parabenizar, a aula foi excelente do Vinícius, que já é meu colega de residência, agora a gente continua aqui no Fellow. É uma aula sobre anatomia, então fica até um pouco difícil de saber o que perguntar para ele. Mas, Vini, me fala um pouco mais sobre esse edema matinal que você falou da nossa córnea quando a gente tem uma produção maior ali de lactato durante o sono. Beleza, Rafa. Então, como eu havia explicado anteriormente, a forma mais comum do metabolismo é a aeróbica, quando a gente está em condições aeróbicas, né? Em que o piruvato é convertido ao ciclo de Krebs, onde é formado a glicólise, né? E quando a gente está com os olhos fechados, quando a gente está com os olhos fechados, a gente tem um menor fornecimento de oxigênio, né, por essa via transepitelial, que seria a principal
forma de oxigenação da córnea. Então, dessa forma, o metabolismo passa a se alterar pela via anaeróbica, em que o piruvato ele é convertido ao lactato, e o lactato, por ser hiperosmolar, ele vai aumentar a osmolaridade da córnea. E por essa questão, vai acabar ocorrendo a hidratação corneana, né? E vai gerar edema. E em pacientes que não têm nenhum comprometimento de células endoteliais, desse mecanismo de bomba endotelial, durante o dia esse edema é facilmente deturgescente. Essa córnea ocorre sua deturgescência de forma natural. Perfeito, obrigado. Ok, Vinícius, vamos passar então para a pergunta da doutora Ana Luísa, por favor. Oi, boa noite. Doutor, eu não tenho perguntas. Eu só não sabia do que o doutor Reinaldo comentou da última atualização do DIUS, que tinha sido reclassificado, né, em 4 camadas lá do filme lacrimal. Isso que eu queria considerar, mas eu não tenho perguntas, não. Ok, Ana. Vamos passar então para o doutor Rafael. Boa noite, gente. Parabenizar o Vinícius também pela aula, eu achei muito bacana. Eu também não tenho dúvidas, eu só queria ressaltar essa questão da organização do ceratócito no estroma, que eu acho interessante a gente comentar. Ele, igual o Vinícius falou aí, que na região anterior ele tem essa configuração diferente da região posterior, e a gente consegue ver isso até na prática, no implante de anel, por exemplo, que a gente vê que quando o anel está lá mais no estroma profundo, o túnel ele fica mais fácil, né, de manusear. Quando ele está mais superficial, ele fica mais difícil, mais resistente. E aí a explicação está aí na anatomia. Ok. Então vamos lá para a pergunta do doutor Rafael Raad, por favor. O Arnaldo, eu também não tenho pergunta, só parabenizar o Vini, minha dupla de residência. A aula foi excelente e, assim, que me acrescentou, eu não sabia da reclassificação do filme Lacrimal. Realmente, para mim, isso Perfeito. aí foi uma novidade. Mas O perguntas sobre objetivo dessa interação, pessoal, não é deixar nenhum de vocês desconfortáveis. Pelo contrário, é para tirar vocês da zona de conforto. Muitas vezes, quando um colega está fazendo uma apresentação, a gente acha que a gente pode simplesmente prestar atenção e não interagir, mas faz parte do aprendizado de vocês. Vocês façam perguntas e possam também estar preparados para responder qualquer pergunta, ou seja, o colega que está ministrando a aula, ele tem que estar bem atualizado para que ele possa responder e estar apto a responder a qualquer pergunta, tá bom? Vamos passar aqui, nós temos aqui a presença do nosso ex-fellow, o doutor Cadu Salomão, e tenho certeza que gostaria de fazer os comentários também. Vamos lá, Cadu, seja bem-vindo. Queria agradecer a todos, parabéns pela aula. E, bom, chegar na anatomia, na histologia, entender muito bem como é que cada camada funciona, filme lacrimal, enfim, tudo isso depois vai ajudar cada um de vocês também na tomada de decisão da cirurgia refrativa, né, que envolve inúmeros fatores. Então, parabéns aí para o Vinícius pela aula. E essas atualizações são super importantes. O doutor Reinaldo, o doutor Arnaldo estão sempre super atualizados aí com os papers e tudo. Então, tenho certeza que vocês vão fazer um excelente fellow, igual eu fiz. Estou aqui para realmente estar sempre atualizado com grandes professores. Parabéns a todos aí. Perfeito, Cadu. O doutor Cadu, além de ter acabado o fellowship dele agora em oculoplástica, no centro oftalmológico, fez o fellowship de refrativa em ceratocone com a gente e foi um aluno aí brilhante esse ano ele também está participando lá da gestão da Sociedade Mineira de Oftalmologia. E lembrar que vocês todos, como fellows, vocês têm que participar da Sociedade Mineira de Oftalmologia como sócio. Então, quem ainda não está inscrito lá na Sociedade Mineira, eu vou incentivá-los a partir de amanhã, já entrarem na sociedade, que é o braço nosso de defesa profissional. Ok? O modus operandi hoje é a nossa aula inaugural, pessoal, e o nosso fellowship de córnea e cirurgia refrativa.
ele tem um modus operandi e eu gostaria de conversar com vocês pessoalmente, até para poder conhecer vocês pessoalmente. Alguns eu já conheço, outros não. E eu gostaria de conhecê-los pessoalmente. Então, eu estou aguardando a visita de vocês amanhã e sexta-feira, lá na minha clínica, no Life Center, para que eu possa conhecer vocês e possa orientá-los também sobre o que vocês podem esperar e o que a gente espera de vocês aí durante o fellowship, tá? Tenho certeza que o Reinaldo também quer conhecer não só os fellows lá das Ciências Médicas, como também os fellows da Santa Casa. Então, eu incentivo vocês também a irem lá na clínica do Reinaldo, vocês poderem conhecê-lo pessoalmente, uma vez que nós vamos trabalhar juntos aí nesses próximos 12 meses aí, ok? Reinaldo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso que você falou. Independente de serem da Santa Casa ou das Ciências Médicas, vocês podem contar comigo. Se quiserem também dar uma chegada lá na clínica para vocês me conhecerem, para a gente trocar uma ideia, eu estou à disposição. Lembrando que segunda-feira à tarde, os fellows me acompanham lá na clínica. E isso tem sido uma experiência muito enriquecedora para eles, porque eles aprendem na prática a rotina do cirurgião refrativo, desde a avaliação, da indicação ou contraindicação, e também da avaliação dos pós-operatórios. E isso aí é muito interessante, saber também essa parte burocrática, tudo isso aí, os nossos fellows vão aprender lá com o meu staff lá também, na parte de faturamento, tudo isso aí é importante. Agora, uma coisa que é muito importante também frisar é o seguinte, gente, por mais que a gente possa querer que vocês aprendam, é importante que vocês vão à luta também para conseguirem pacientes. Vocês não podem ficar de forma passiva esperando os pacientes caírem do céu, porque não vão cair do céu. Então, vocês devem conversar com seus colegas de residência, de curso médico, fazer um network, falar para todos que estão fazendo um fellowship de refrativa e que vocês estão disponíveis para operar casos de pacientes que não tenham recursos. Se o paciente, por exemplo, é um bom candidato para cirurgia refrativa, para anel ou outra técnica, nós vamos fazer agora, num paciente desse, uma implante de lente fásica. Vocês falam com os seus colegas para encaminhar para vocês e vocês, então, vão trazer esses pacientes para que a gente possa analisar os exames e também ajudar vocês a operar. A gente estando do lado ali, vocês vão ver que é muito tranquilo. Então, é importante, vão atrás. Se você colocar para os seus colegas, os seus conhecidos, o paciente vai pagar a taxa da ocular laser e os exames, que é menos do que ele vai pagar num óculos. Então, às vezes, o paciente pode achar, mas vai ter que pagar. Claro, ele está usando uma tecnologia de ponta em uma clínica que é particular. Essa clínica paga imposto, essa clínica tem sócios que investiram. Então, não dá para você chegar lá e falar assim, esse paciente não tem condições, não vai pagar a taxa. Não, se a gente levar um parente nosso lá, nós vamos pagar a taxa dele, porque lá é uma clínica que tem mais de 100 sócios. Então, a gente tem que tratar aquilo como um negócio. Mas, mesmo numa situação dessa, é muito vantajoso para um paciente que não tem condições de fazer a cirurgia, pagando apenas os custos do procedimento. Então, vocês vão atrás para que vocês possam operar. Tem fellows que operam muito e tem fellows que operam pouco. Evidentemente, aquele que opera muito é porque ele está investido de uma motivação para ser um cirurgião refrativo. Então, não dá para ficar só na teoria. Então, vocês têm que ir atrás para poder conseguir os pacientes para que vocês mesmos operem. Eu tenho vários ex-fellows que hoje são referências em suas cidades e que operam muito hoje. Por quê? Se dedicaram e hoje estão colhendo os frutos dessa dedicação. Agora, Arnaldo, você podia também acrescentar alguma coisa aí sobre a anatomia funcional da córnea para a gente encerrar a nossa sessão? Acho que não tem mais perguntas. Exato.
Pessoal, esse comentário do Reinaldo aí sobre a necessidade de vocês terem um volume de pacientes importante, isso é extremamente importante, até porque a gente só aprende cirurgia refrativa e tratamento ceratocone na prática, ou seja, é claro que vocês vão ter todos os fundamentos, mas é importante que quanto mais cedo vocês comecem a operar, melhor. E eu estou aguardando a visita de vocês justamente para vocês saberem dos horários e das atividades que nós vamos ter aí durante os próximos meses. E aguardo também a visita dos fellows aí das ciências médicas para que eu possa conhecê-los também e a gente poder começar a trabalhar junto. Lá na nossa clínica, nós temos lá um consultório, lá que é o consultório 3, que é o consultório dos nossos fellows. Então, vocês têm um consultório lá justamente para, como o Reinaldo comentou, trazer os pacientes de vocês, candidatos aos procedimentos, para que a gente possa avaliar e, eventualmente, agendar lá no Ocular Laser. Bom, então é isso. Amanhã, 19h30, nós já vamos ter a nossa segunda aula com casos cirúrgicos. Qual vai ser o tema de amanhã, Reinaldo? O que você está Bom, planejando para amanhã? amanhã eu vou apresentar um exercício para que todos os fellows participem, que o exercício essa córnea é normal ou não? Então, eu vou mostrar córneas borderline, lembrar que cirurgia refrativa, vou lembrar uma experiência que eu tive há muitos anos na Academia Americana. Eu não me lembro, acho que foi o Robert Osher, que levou um monte de topografias e mandou essas topografias para vários cirurgiões refrativos. Eu não estou falando de iniciante, de fellow, não. Ele mandou isso para aqueles que eram os top da época, o Rabinovich, o Lindstrom, só gente que tinha realmente muita experiência em cirurgia refrativa. E foi impressionante. Na época não tinha tomografia, tá? E foi impressionante. Um monte de colega lá, quer dizer, muitos, eram acho que 20 colegas, não havia concordância. Muitos operavam o que outros contraindicavam, e outros contraindicavam o que outro operava, mostrando como que é difícil. Não é tão simples. Outra coisa que vocês vão ver também aqui é que, muitas vezes, eu e o Arnaldo não concordamos sobre alguma coisa. E isso é natural. A gente está discutindo ideias e não pessoas. Então, é muito bom que vocês tenham também mais de um preceptor para que vocês possam ver a conduta de cada um, que a conduta nem sempre é a mesma. Até porque a gente tem que avaliar muito a expectativa. Essa é a palavra que vocês vão mais escutar aqui. Expectativa, porque nosso objetivo como cirurgião refrativo é atender a expectativa do paciente. E a expectativa do paciente varia de paciente para paciente. A abordagem, então, também vai ter que ser muito individual, muito particular. Por isso que você muda muitas vezes em função do paciente, e não do exame. Mas eu vou apresentar amanhã uma série de topografias suspeitas e vocês vão dizer se essas topografias são normais ou não. Para que vocês tenham melhor condição de avaliar essas topografias, vocês têm a noite inteira hoje para estudar sobre topografia. Então, vocês dêem uma lida em topografia hoje e amanhã, para que vocês possam definir, né, quando vocês forem apresentar o caso, com maior consistência. Tá bom? Então, amanhã vai ser um Exato. exercício sobre topografia. O doutor Reinaldo, Maravilha. tem alguma Pessoal, referência que o senhor indica mais? Como é que é? Alguma referência que o senhor indica mais? vocês, O livro deixa eu de responder essa topografia, pergunta aí, Reinaldo. o livro de Na- topografia, só responder para o Vinícius aqui. Existem Aham. vários livros de topografia de cirurgia refrativa. Todo livro de cirurgia refrativa, ele tem um capítulo só sobre topografia. Existe um livro que ele não é muito atual, que é do Paulo Polizucchi, mas ele é só sobre topografia. E ele tem uma vantagem que como já é um livro mais antigo, topografia, gente, ela é topografia. Mesmo que já tenha vários anos aí, os conceitos, eles não variam tanto. Mesmo sendo um livro um pouco mais antigo, mas é um livro muito completo. Se vocês quiserem também, saíram vários livros agora, inclusive livros online, sobre cirurgia refrativa. Outra coisa,
pessoal lá das ciências médicas, eu acredito que também na Santa Casa acontece, eles têm facultado o direito de consulta a qualquer banco seja o Cielo, seja a Bireme, seja qualquer um desses buscadores aí de artigo, né? Eles têm acesso a esses artigos todos gratuitos, inclusive de livros também. Então, quem tiver acesso a esses livros, gente, a esses artigos importantes, vocês coloquem no grupo para compartilhar o conhecimento. O conhecimento só se justifica se for compartilhado, certo? Os concorrentes de vocês não estão aqui na sala, tá? Concorrentes de vocês são aqueles colegas que não têm uma boa formação e que muitas vezes operam sem uma boa qualificação e por isso mesmo a gente vê tanto absurdo aí e vocês vão ter oportunidade de ver muita complicação. Cirurgia refrativa aparentemente é simples, fazer é simples, é mais simples que drenar um caso, mas a indicação e a seleção dos pacientes requer um conhecimento sólido, que é o objetivo desse fellowship durante todo o ano. Perfeito. Ok? Pessoal, tem 2 livros que é obrigatório que vocês tenham, que é a edição mais recente do livro de cirurgia refrativa do CBO e a edição mais recente do livro de cirurgia refrativa da Academia Americana de Oftalmologia. Isso, cada um tem que ter o seu. Como o Reinaldo já comentou, existem vários livros aí de tomografia de córnea, de tratamento topoguiado e topografia corneana, e a gente tem alguns livros lá na Ocular Laser, que são propriedade da Ocular Laser, que eventualmente vocês podem pegar emprestado durante alguns dias. Mas esses 2 livros que eu me referi, que é o da refrativa do CBO, edição mais recente, e da Academia Americana, esses vocês são obrigados a ter. Ok? Então é isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Então é isso. Amanhã, então, pessoal, 19h30, nós vamos Ô, para a aula professor, 2. Pode falar, Gustavo. é, essa questão aí da topografia, essa análise topográfica, hoje em retina já está comprovado que a inteligência artificial está mais eficiente do que os próprios médicos no diagnóstico. E analisando apenas retinografia, sem OCT, sem anjo, sem nada. Eles têm um banco de imagens absurdo e a inteligência artificial, baseada nesse banco de imagens, consegue predizer qual paciente vai ter DMRI, qual paciente vai ter retinopatia diabética, qual paciente vai ter glaucoma e assim por diante. Eu não vejo a hora dessa inteligência artificial chegar também para topografia. E, seguindo a mesma analogia da retina, não vai precisar de tomografia, apenas a topografia, por análise do banco de dados absurdo, eles vão conseguir predizer qual paciente será seguro para a cirurgia, qual paciente tem risco de ectasia e assim por diante. Então, acho que se aplicar essa inteligência artificial na topografia vai ser um grande passo para nós, uma grande evolução. Não sei. Na realidade, Gustavo, eu não sei se as operadoras aí vão se aproveitar de repente, vão aposentar a classe médica inteira, né? Tomara que isso não aconteça, né? E tomara que a inteligência artificial não comece também a uma robotização dos procedimentos cirúrgicos e começar a aposentar os cirurgiões também, né? Tomara que isso seja só um filme de ficção científica, né? Mas a grande vantagem é que os aplicativos de inteligência artificial, eventualmente, também eles cometem erros muito grosseiros, né? Então, isso, de uma certa maneira, até tranquiliza a gente também, né? Pelo menos, por enquanto, nosso emprego está garantido. Então é isso, Isso pessoal. aí, Amanhã, então, só fazer uma 19h30. observação aqui sobre essa colocação do Gustavo, que é o seguinte, quem começou esse trabalho foi um brasileiro, que eu tenho o prazer de conhecê-los há muitos anos, chamado Miguel Bunier. É um colega brasileiro que radicado no Canadá, meu filho, inclusive, esteve lá com ele,
e ele que desenvolveu esse trabalho. E realmente, o nível de acerto já está compatível com especialistas em retina. Não é com oftalmologista geral, não. É com especialistas em retina. Agora, uma coisa que eu vejo que pode ser um fator dificultador na córnea é porque a córnea, se você for basear só em imagem, você não vai ter capacidade de avaliar, por exemplo, paquimetria, mapa paquimétrico, mapa epitelial, que são características da córnea que nos ajudam na tomada de decisão. Então, talvez só a imagem ajude bastante, mas ainda talvez tenha muito falso negativo e muito falso positivo em função dessas outras características da córnea. Mas é inevitável, a inteligência artificial veio para ficar. Apertem os cintos, porque cada vez a gente vai ter que ter uma melhor qualificação, porque a tecnologia ela não para. A cirurgia robótica ela começou muito inibida, hoje muitas especialidades, como ortopedia, como cirurgia vascular, cirurgia geral, hoje já está começando só o custo que impede dela ser rotina. Do mesmo jeito que a cirurgia endoscópica começou com uma certa dificuldade técnica, hoje ninguém abre a barriga para tirar um apêndice, para tirar uma vesícula. Tudo é via endoscópica, né? Ninguém faz mais extracapsular. Então, quer dizer, essas coisas vêm, ficam e vão se modernizando. Então, a gente tem que evoluir junto, porque senão a gente fica para trás. Muito bem, gente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não tem nenhum comentário, tchau para vocês, uma boa noite para vocês. Amanhã, então, às 7h30, Reinaldo. com as topografias aí, tá? Todo mundo vai participar, Boa então noite vocês a leiam todos. aí, porque se começar a falar alguma abobrinha aí, vou puxar as orelhas, tá bom? Um abraço para vocês, então. Tchau, gente. Boa noite, Boa noite, abraço. pessoal. Boa Até noite. amanhã. Até. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.